Bem-vindo ao Bar da Liga, Satar Salvado. Satar Salvado é um dos filhos do grande treinador que nós conhecemos, o Imbundeiro, o Papa Tudo. Estamos a falar de Arnaldo Salvado. Satar, bem-vindo ao Bar da Liga. Muito obrigado, Sérgio Costa. Já há muito tempo que somos amigos, conhecemos o futebol e sempre andamos neste mar de certa forma de emoções desportivas, e fico grato por estar aqui neste programa, por fazer parte deste programa. Satar, o que é ser um treinador em Moçambique? Ou então, o que eu posso explicar? Como é que vê a véia do treinador, tirando o seu pai treinador, por tanto ir ao jogo, vê a véia de ser um treinador? Bom, falando do que é ser um treinador em Moçambique, digamos que não é fácil, não é uma profissão fácil, atendendo as circunstâncias em que a própria modalidade se encontra no panorama do futebol moçambicano. É preciso muita força de vontade para quem quer estar nesta profissão, para quem gosta de estar, para quem tem vontade de estar nesta profissão, nesta modalidade que é o futebol. E o falar de mim, do que é ser um treinador, por mim vem muito da paixão, mesmo de gostar, mesmo antes de ser treinador, praticar a própria modalidade, e muito também daquilo que fui vivendo enquanto ainda criança e apreciando nesta vertente de treinador de futebol, fui apreciando, nesse caso, como diz o treinador, 4 títulos, o Salvador é o meu pai. Fui apreciando em jogos, mesmo tive o privilégio de estar em vários jogos, mesmo no banco, ainda comigo, e fui acompanhando as emoções exatamente disto que estamos a falar, do que é ser um treinador de futebol. Não é fácil, obviamente, não é fácil porque passamos por imensas coisas durante o jogo, após o jogo, a pressão que o próprio jogo nos leva a ter que viver, depois fora daquilo que é o próprio jogo em si, fora dos bastidores, o que é que nos cobram como treinador. E há também esta situação de poder ter a proeza de trabalhar a nível de formação, a nível de futebol sénior também, com equipas já de outro gabarito, com equipas que ambicionam outros patamares, mas graças a Deus tive essa possibilidade de poder começar da base e chegar até mesmo ao alto nível de futebol moçambicano, e poder ter abraçado alguns projetos que uns até foram de certa forma de algum sucesso e outros sem algum sucesso, mas não de certa forma por falta de credibilidade, posso dizer, da parte do que é ser treinador, mas também por circunstâncias que os outros clubes vivem, não é? Posso dizer isso. Satar, quando era mais jovem ou miúdo, quando sentava ali no banco, quando se via a emoção do seu pai, como é que se sentia aquela emoção, às vezes a equipa a perder e tu como pequenino sentado do lado dos jogadores, como é que ficava? Bom, nessa altura eu não pensava em que era ser um treinador. Nessa altura eu vivia a emoção exatamente como o pai, como um jogador de futebol, mas claro, a gente sempre, isso acredito que é algo natural do próprio ser humano. Sendo filho ou pai, sempre quer o melhor para o seu progenitor, ou seja vice-versa, não é? E eu sempre tive esse sentimento, não só pela parte desportiva, mas também pela parte familiar. Sempre fui muito chegado ao meu pai, sempre fui muito... Para mim, o meu pai foi quase... não foi, é praticamente até agora,
é como se fosse um pai e uma mãe para mim, porque é a educação que eu tenho e Dos dois lados. E hoje parceiro que sou, graças a ele. Salvador, diz-me uma coisa, para ser um bom treinador, às vezes é preciso ser um bom jogador ou não precisa praticar futebol ou conhecer? Não, eu Porque muitos dizem que para ser treinador tem que jogar a bola um bocadinho. penso que as duas coisas. Eu, por sinal, tive essa proeza de comecei a jogar a bola nos escalões de formação, na Costa do Sol. Na altura até era lindo que joguei com o Lindo, que hoje já não joga bola, fez parte da formação da Costa do Sol, e mais alguns, estava o Manelito II, que também jogou. Jogou lá no Manelito. Sim. Nessa mesma equipe. Quando foi na altura das cheias, nessa altura eu por acaso ainda estava a estudar, era mais novo, e quando foi na altura das cheias, o campo de Costa do Sol ficou inundado. E pronto, nessa altura já não tinha, quer dizer, a equipa treinava, mas não tinha um sítio assim fixo onde treinar, e andava de um lado para o outro e acabei engrenando mais para o futebol de salão, onde eu pratiquei durante muito tempo e depois comecei, claro, já depois de ter praticado federado de futsal, comecei já a treinar já como treinador, né? A iniciar carreira de treinador, mesmo no futsal, como treinador de uma equipa de futsal feminino. No futsal feminino, já no Costa do Sol, o Salvador esteve a jogar no Costa do Sol, o Salvador uma vez já foi como seu treinador, já no Costa do Sol? Não, na altura que o meu pai esteve, que eu estava no Costa do Sol, eu lembro que estava no licenciado, eu fui nos juvenis, não fiquei muito tempo, caiu na altura das cheias, foi o primeiro por algum tempo. E nessa altura eu lembro que o meu pai estava no Ferroviário do Porto e eu, por sinal, nunca quis estar no mesmo clube onde ele estava a trabalhar. Sempre. Se não aquela coisa, né? Pai e filho, Sempre aquilo já acontecia com Sérgio Conceição e Francisco Conceição. Sempre quis estar num outro clube. E por sinal o Costa do Sol era o clube, que eu desde pequeno sempre gostei, mas não por influências familiares, porque meu pai já esteve no Costa do Sol antes e depois, mas pronto, foi o clube que eu quis lá estar. E nessa altura engrenei o Costa do Sol e pronto, e ele aceitou, não tinha nada a ver, mas eu sempre soube pôr as coisas de parte. Na altura também nem pensava que era pôr de parte, porque não era que era mais minuto. Mas o importante era a carreira, que era o sonho, não era a carreira, era o sonho que eu almejava e queria concretizar, que de certa forma não concretizei como jogador, mas passado o tempo que fui passando a casa sempre no jogo Porto Benfica, eu sou do Porto, por sinal meu pai é do Benfica, sempre tivemos aquelas discussões no futebol, mas discussões de certa forma agradáveis, de certa forma que levam ao ponto de que nessa altura o indivíduo, no meu caso, possa assim evoluir para outros patamares, já não como jogador, mas começar a pensar como treinador de futebol. Quando joga futsal, sai de jogar futsal, acho que esteve um tempo com o Zé Bomba, quando vai treinar a equipa feminina de futsal, e já era treinador, ainda não, só tinha conhecimento. E assim, eu primeiro fiz um curso de treinador, penso que realizado pela Associação de Futebol da cidade de Maputo, com nuance da Federação, claro que todos os cursos têm que passar pela Federação. Isto é o nível B para começar o curso? Esse é o nível básico. Antigamente nós tínhamos um curso que chamava-se o primeiro nível, nível 2. Hoje é diferente, hoje os cursos são controlados pela CAF. Antigamente as federações aplicavam os próprios cursos, não tinham de certa forma uma certa credibilidade. Isto quer dizer, os cursos que fizeram antes tiveram que voltar a fazer de novo. Tivemos que voltar a fazer de novo, exatamente. Voltamos a fazer os cursos que
foi quando começaram-se a dar os cursos já da CAF, que era o curso do nível C, nível B e o nível A. E depois o PRO, que nunca se foi dado, porque é um curso muito caro. Não é o UEFA, é a CAF Pro. CAF Pro já foi-se dado em alguns países, mas são países em que são países de África com condições, que é o Egito. Um curso desses pode custar $10.000. Mas um treinador que tem dinheiro pode fazer isso individualmente? Pode fazer, sim. Pode fazer, e esse curso não é dado de ano a ano. Provavelmente Nas épocas de paragem. tem anos de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos. Penso que o Egito já deu 2 vezes esse curso. São custos muito caros e eu não vejo como um treinador que esteja a trabalhar em Moçambique não possa fazer esse curso. E eu tenho conhecimento que, junto do departamento técnico e da própria Federação Moçambicana de Futebol, existe um esforço para que esse curso possa chegar em Moçambique com valores mais baixos para os treinadores poderem fazer. Isso quer dizer que para os treinadores, como sou ser treinador das equipas do Moçambola aqui em Moçambique, qual é o nível que tem que sentar no banco? Bom, para um treinador ser treinador de uma equipa de Moçambola, que consideramos o mais alto nível aqui de futebol do nosso país, deve ter um nível lá, um treinador principal. O treinador adjunto pode ter um nível B. E O nível A e B consiste em quê? Qual é a diferença? o nível A é o máximo. É o máximo, vamos supor, quer dizer, como se fosse o nível A da UEFA. Mas do B como se fosse mesmo, pronto, o B da UEFA. Então, Só que há um pormenor. É que neste momento os nossos cursos da CAF, não de Moçambique, da CAF, nós fazemos os cursos e a CAF controla os cursos, não só controla, como eles é que dão a nuance da passagem. Consoante os instrutores, não é? Dão as notas. Esses cursos, até agora, pela UEFA, ainda não são reconhecidos. E é um esforço por parte da CAF para que esses cursos sejam reconhecidos. Isso tem a ver com as cargas horárias, tem a ver com os próprios conteúdos que são dados nos cursos, não é? E tudo isso tem havido um esforço da parte da própria... Isto quer dizer que nós, os treinadores africanos, com esse nível, ainda não somos reconhecidos na UEFA. Na Europa. Na Europa. Exatamente. Somos reconhecidos. Por isso que vemos que temos treinadores que gostariam de estar na Europa, nem que seja para estar numa equipe mais de nível baixo, mas que não conseguem lá entrar. Mas, pelo contrário, temos, por exemplo, aqui em Moçambique, treinadores que se calhar vêm com níveis inferiores, mas que conseguem, portanto, o nível deles já é reconhecido aqui. Em Moçambique, o nosso não é. E a CAF aceita isso? Sim, de certa forma aceita, porque se são cursos, se os cursos da UEFA são reconhecidos pela FIFA. Por exemplo, tivemos um caso que já é visto, óbvio, porque vimos a semana passada, essa semana em que passou, o treinador do Blackpool tem um nível da Europa, da UEFA, mas não sentou no banco do Blackpool. Acho que deve ser esse problema do reconhecimento pela CAF também. Não, acredito que sim, porque mas isso é mesmo pela CAF, porque acredito que para se sentar no banco tem que ter um nível Pro, UEFA Pro. Acredito que seja isso, não sei dizer qual os porquês, mas quero acreditar que seja por esse motivo. Santana, faz o curso. Uma coisa que eu queria fazer, é possível chumbar no curso de treinador? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu sou, além de ser treinador, sou instrutor também. Instrutor CAF. Sou instrutor do gabinete técnico da Federação e em janeiro deste ano ministrei um curso em Matiz e tivemos
tivemos alunos que estudaram no curso. Mas em alguma matéria, ou não ter o conhecimento porque jogou futebol, acha que pode ser treinador? É assim, a inscrição do curso é feita junto da parceria. Nesse curso foi um curso em que os encargos foram feitos e por causa da parceria com a Vulcan, que é a Federação TIC. E eles subsidiavam tudo, a questão da alimentação, a questão do alojamento para o instrutor e mesmo para os alunos, não é, que eram do Motize e da TEC. E depois a Federação apenas mandava lá um instrutor para dar o curso. E claramente que o mais importante no nível D é a presença dos cursantes no curso, que não tem falta, que tenham assiduidade nos cursos. Isso é que é mais importante. E claramente, se depois aparecem cursantes a chumbar, às vezes é por questões mesmo de faltas que dão, mais de 3, 4, 5 faltas nas aulas, durante as aulas. Se tu vais para aprender, vais para querer ter conhecimento sobre futebol e faltas, tu queres chegar no fim do curso, queres ter o diploma, não faz sentido nenhum. Mas claramente que a importância é passar o conhecimento, o instrutor chegar a passar o conhecimento e beber um pouco do conhecimento deles, haver esta interação, mas claramente que chuma-se. Sentado. Faz o curso, termina o curso. Qual foi o seu primeiro clube que pegou como treinador? Foi no clube, né? Mas queria saber qual foi a formação sénior, júnior, juvenis. Qual foi o primeiro clube? Bom, eu durante os cursos, quando eu estava no futebol de salão, o primeiro curso que fiz foi esse, o primeiro nível da CAF. Não. Primeiro nível, organizado pela Associação de Futebol. Cidade. Com o auspício da Federação de Campeonato de Futebol. E depois fiz o segundo. Acho que o Zé Bomba também esteve nesse curso, né? Parece. Nesse não, nunca esteve em nenhum curso. Mas depois, esse curso foi por muito tempo, não foi por pouco tempo. Depois tive um curso de segundo nível em que estava em que até recebemos a visita de um dos jogadores, na altura que já foi jogador do Ghana. Abedi Pelé. Abedi Pelé, exato, 1 de maio, exato. Lembro, tenho essas imagens. Ela dá os diplomas e não sei o que é. Exato. E nessa altura eu já estava como treinador. No ano estive como treinador de futebol de salão, uma equipa federada feminina, uma boa equipa. Por acaso o dono da equipa eu fui jogador na equipa dele, futsal masculino, depois ele convidou-me para treinador da equipa. Era o Minho Paula, Destinos. E era patrocinado pela Destinos, que era uma empresa de organização de eventos. Do falecido Jorge Jacinto. Exatamente, Jorge Jacinto. E pronto, calhou que no ano seguinte fui para o Atlético Nacional da Matola. Lembro. Grande Atlético. Na altura, sim, para treinar os infantis. E o seu pai estava no Atlético? Sim. Iniciados e pronto, foi a primeira experiência. E no ano seguinte fui para o... Como é que se sentiu jovem, ainda muito jovem, a treinar aqueles miúdos de juvenis ou júnior? Como é que se sentiu essa comunicação? Para eles poderem, geralmente os jogadores, quando vê uma pessoa é quase à mesma idade, há falta de respeito. Não, eu penso que nunca houve isso, nunca houve falta de respeito. Para mim, comigo, com os miúdos, os miúdos para comigo, então foi uma boa experiência. Lembro que nessa altura depois tivemos também a visita do Carlos Queiroz, que veio e fez a visita ao clube. E pronto, depois daquele ano fui para a Académica, onde estive 3 anos lá, na Académica de Maputo. No sénior ou no juvenis,
onde nos juvenis fizemos um excelente campeonato, formando os jogadores. No ano seguinte acabei indo para os Júniors, porque o treinador de Palavras estava lá, depois saiu, para os Júniors e foram 2 anos, foram 3 anos total, depois saí. E na altura tive, parece que 2010, tive um convite para trabalhar no banco. Banco? Exato. Na banca? Na banca, exato. Na altura fui para Esse novo desafio. Para esse novo desafio, como assistente jurídico, porque eu estava a fazer direito na altura, e fiquei lá por mais ou menos 1 ano, 2. Veio aquele bicho do novo do... Eu sempre estava ligado, mesmo no banco estava ligado, e eu lembro que na altura eu ia muito à beira, tinha isso, gostava de estar lá, ia à beira, e tinha algumas ligações que me faziam. E calhou por acaso numa altura que eu jogava contra o Ferro, eu estava no Chapéu, e pediu-me que eu fizesse uma observação dos jogos dos treinos de Ferroviário da Beira, e porque eles na semana jogavam, depois jogavam com o Ferroviário da Beira, e observei os treinos de Ferroviário da Beira. Por acaso tinham os portões fechados, na bancada, a ver, e aproveitei a ver alguns jogadores que achava que tinham qualidade para o ano seguinte, não é? Que eu pudesse ter uma chacana, e um deles foi o Tiki. O Tiki vem com uma chacana, porque eu depois estive lá, faço uma observação, eu até queria levar nessa altura, era o Tiki, era um Poda, também que estava lá, que era um jogador espetacular, e tinha o Varigana também, que depois acabou indo para o Ferroviário. Sim, Varigana, para o Ferroviário. Mas o Tiki profissional, até penso que tinha um ano de contrato com o Ferroviário da Beira, e depois acabou muito na chacana. Lá depois estava o Dias, que era a única forte do chacana, conseguiu atrair o jogador para cá, na chacana, e o jogador penso que só fez 6 meses de época numa chacana, inventou alguns primeiros jogos, e depois acabou tendo o convite para ir para a Suécia. Foi para a Suécia, dali foi que o chacana ganhou, acredito que deve ter ganhado algum dinheiro, não é? O Tiki. Foi bom para o jogador, foi para a Suécia, jogou. No ano seguinte, penso que no ano seguinte esteve no Mundial da África do Sul a representar a seleção sul-africana. Já se via que seria um jogador de nível acima da média. E pronto, foi assim. Depois eu estive fui para o Machacane, tive o convite mesmo nessa altura, em 2011. Fui para o Machacane, estive com os juvenis, fui campeão 3 anos, 2 anos. No ano seguinte estive nos Júniors, onde também fui campeão pelos Júniors do Machacane, e foi o meu último ano, depois de fazer quase 3 anos. Tem algum jogador que passou por sua mão na formação, agora jogando no Moçambola, ou que não está a jogar, ou que já jogou? Do Machacane? Não, nos clubes. Sim, vários. Imensos. Tanto alguns que estiveram na Académica comigo, tanto alguns que... Como quem? Na Académica tive um que até jogou contra mim, quando eu estava no Desportivo, no Porto, que é o Mundinho, que fez parte do meu jogador, mesmo nos juvenis da Académica, nos Júniors, que penso que trabalhou até com o Mr. Nancy, que é uma pessoa que eu respeito muito, tem um preço menor. Trabalhou penso que era uma equipa de Climane, Majed de Climane. Eu acho que Nascido é um treinador que passou em quase a maior parte dos clubes. Sim, mas é uma pessoa espetacular, que eu tenho um respeito enorme, não só por ele ter sido um jogador
meu pai na altura, enquanto Mas jovem. falando disso, alguns jogadores que passou, que hoje jogou no Moçambola ou está a jogar, Sim, Machaqueno, por exemplo, tem um, acredito que está ou no Pemba ou no ADV, que é o Bernardo, que fez parte mesmo da equipa sénior do Machaqueno, há uns anos atrás, que fez a dupla com o Campira, que foi um jogador desde os juvenis, porque depois quando saí do Machaqueno, dos Júniors, quando saí fui para o Costa do Sol. Depois há muitos miúdos que depois acabaram chegando nos séniores do Machaqueno. Chegaram nos séniores, jogaram na altura com o Mr. Antoninho, no chão, que ele foi buscar os miúdos, fez muito bem porque viu o talento neles e deu continuidade a eles. Por isso, hoje em dia, muitos deles, quando me vê, têm um apreço enorme, também porque eu contribuí não educando, né? para a evolução deles como treinador e como pai, posso dizer assim. Qual foi o seu momento bom como treinador? Tive vários momentos bons, vários. Machaqueno, tive no Costa do Sol, fui campeão nacional de Júniors, na altura contra o Lugo. Na altura era a União Desportiva de Som. E o treinador, penso que o treinador sénior era o Mr. Semedo. E jogámos contra a equipa dos Júniors deles e é uma equipa onde jogava a nutrição e já era um jogador, já mostrava que seria um bom jogador. O jogo foi no campo 1 de maio. Tínhamos 2 alunos, eu estava no Costa do Sol, na equipa de Júnior, e esse ano estava na equipa de Júnior e estava também com a equipa Sénior B do Costa do Sol, que ficamos em segundo no campeonato da cidade, a equipa Sénior, e fomos campeões nacionais a nível de Júnior. Eu gostaria de saber porque é que os treinadores, um momento mau, não sei se é um momento mau, quando a equipa perde 2, 3 jogos, o treinador é considerado mau treinador. Mas o treinador não é o que joga. Não, mas só para continuar, só para lhe dizer que nesse ano, como os campeões nacionais, eram jogadores que depois despontaram logo na equipa do Costa do Sol. E isso gera continuidade, porque nesse ano quem estava lá como treinador sénior era o Missa Salvar. E eu estava com aquela equipa, portanto, que foi montada e alguns jogadores durante a semana treinavam com os séniores, não é? Eram miúdos da formação que treinavam com os séniores uma boa parte da semana e eles depois treinavam connosco durante a preparação dos jogos e depois jogavam. No sábado eles jogavam nos Júniors e no domingo faziam parte da equipa B, portanto. Pode-se fazer isso? Sim. Em menos de 24 horas? Pode. Porque é assim, de certa forma, a carga do que eles têm de jogo, do próprio jogo, a intensidade nos Júniors, não é assim tão elevada. Mas nós tínhamos um leque grande nos Júniors em que podíamos estar ali a mexer, não é? Os jogadores, e tínhamos também alguns jogadores da equipa sénior que não jogavam nos séniores e desciam. Então era uma miscelânea de jogadores. E eu lembro-me de alguns, que era o caso do Michael, não sei se lembra. Lembro, Michael. Exatamente. Defesa esquerda, descia o Chaka porque não jogava, portanto, de certa forma não jogava quando estava no meu pai, lá, porque tinha melhores que eu. Depois quando entrou Nelson Santos também, não jogava. Tinha um estrangeiro, que era o Takataka. Takataka. E pronto, tinha um e outro que não jogava. Mas depois, a verdade é que eles depois, quando vieram para a equipa B, depois começaram a ser chamados com alguma regularidade e alguns depois acabaram ficando mesmo na equipa principal. Quer dizer que aquilo, de certa forma, foi uma ajuda para eles ganharem um espaço na equipa B e poderem ganhar confiança também para poderem depois ser chamados para a equipa principal. Mas fora isso, também tivemos miúdos que no ano seguinte fizeram logo parte do plantel principal, que é o caso do Sabanão. Hoje em dia, não sei como é depois estar em que equipa. Acredito que esteja no Teste África, parece, se não me engano.
Tem o Salomão, tem o Danito, que hoje esteve no som, depois tinha ido para o Ferro, depois voltou agora para o som. Tinha também o Milo, chamando também o Rodrigues, que está no ADV. Qual foi o seu melhor ou o pior momento da sua carreira como treinador? O pior momento foi no Desportivo de Maputo. Como treinador. Mas Da forma como saiu. Porquê? Porque é preciso olharmos para os cenários em que sou convidado pelo Desportivo de Maputo. Eu sou convidado pelo Desportivo de Maputo porque o falecido Rogério Mariano, quando Grande treinador. hoje é uma pessoa muito amiga minha, uma pessoa de confiança. Eu lembro que vocês estavam sempre tomavam um café juntos num dos shoppings aqui da cidade. Exato, uma pessoa de confiança, muito amiga, confiava-me bastante, eu nele também. E ele tinha esse projeto, queria que eu fosse trabalhar com ele, como adjunto dele, por outras circunstâncias não fui antes. Acabei indo depois porque ele, quando foi para lá, já foi mesmo o convite do presidente com quem depois eu acabei indo. E eu só fui lá depois de ele ter perdido a vida, foi a opção que eles acharam que não deveria ser. Mas porquê? Porque que as coisas correram mal? Porque é preciso saber que o Desportivo é um clube que não é estável. Não é estável. O Desportivo, dentro do Desportivo, há muita clivagem. Há muitos clãs. Entre eles mesmo. E eu digo isso porque se calhar as coisas não correram bem porque eu fui contratado para o presidente que na altura era o presidente desportivo, o Paulo Pilar. Uma pessoa que eu tenho um apreço enorme, tenho um respeito enorme, não tenho nenhuma mágoa nem ressentimento por ele. E nesse momento, até quando fui contratado, por aquilo que eram os objetivos do clube, e eu quando deixei o clube, a equipa estava fora da linha d'água. Tivemos bons resultados, muito bons resultados mesmo com a própria pessoa, que tinha uma grande equipa. Chegamos aqui, empatamos 2-2, fomos na Nampula, ganhamos o Teste África também e penso que também tivemos mais uma vitória que chamou muito. Portanto, estávamos fora da minha idade. Os 2 lugares acima fora da minha idade, a 4 pontos acima dos que estavam abaixo, exatamente. E pronto, o que aconteceu foi exatamente isso. É por estes problemas internos que o clube tinha e claramente a forma de afetar o presidente era prejudicar a equipa principal, não era tocar a mim, porque calhar eu era o peixinho pequeno, exatamente. Mas se o clube tem maus resultados, obviamente que há vozes a reclamar e é incrível que nós tivemos bons resultados dentro daquilo que foi o que pediram quando eu entrei no Desportivo. O próprio presidente explicou-me qual era o projeto da equipa, que queria rejuvenescer a equipa, queria miúdos com uma margem de progressão enorme, queria baixar a folha salarial dos jogadores que lá estavam, tinha jogadores lá incríveis, eu também fiquei espantado quando mostraram uma folha salarial dos jogadores que lá estavam, tinha jogadores com 80 mil de salário, como é possível um clube com dívidas enormes, que não consegue pagar nem os salários correntes e com salários enormes. E depois tinha também a situação que na altura o Mano estava lá, que de repente também já não queria jogar, queria jogar motivos, não sei. Eu lembro-me que a própria direção tentou aproximar-se pela frente, mas já não queria mais jogar. Depois tivemos também que tinham jogadores que tinham ativos mesmo de certo valor alto. O caso do Macainho, que hoje está no som, que na altura
o clube tinha enormes dívidas para com esses jogadores, de salários anteriores. E o jogador queria sair. Os jogadores queriam sair, tiveram oportunidades, convites. E a única forma dos jogadores saírem, consoante a proposta do presidente, é que eles perdoassem a dívida que o clube tinha para com eles. E, de certa forma, eles perdoaram. Esses jogadores, o clube não tem dívida para com esses jogadores e, quando saíram, o clube os vendeu. Nesse caso do Macaína também não vendeu, emprestou ao ADV, ganhou algum dinheiro e depois voltou. O escolar foi vendido no ano seguinte. Estamos a chegar ao fim da nossa entrevista. Como é que, como treinador, como é que vê este Pool ao Moçambola? O jogo, a semana passada houve uma chacana em Comato, como é que vê isso, um treinador? Bom, eu para ser sincero, não tenho estado muito a acompanhar a Pool, não tive essa possibilidade, mas acompanhei pelos resultados e conheço as equipas perfeitamente. Em relação ao Machacane, como falo... Machacane pode voltar ao Moçambola? Pode, mas fez um resultado menos bom, que é aquilo que se diz, o TPC tem que ser feito em casa. Se tu não ganhas em casa, é complicado, porque depois em casa do adversário é mesmo extremamente difícil pela qualidade do adversário, por outras situações alheias ao próprio jogo, que é o próprio peso, é o público, a volta em si, a pressão que o próprio público dessas equipas fazem sobre os árbitros. Isso tudo conta, de certa forma. Conta. Estamos a falar da Pool onde todos almejam querer subir e se tu não pontuas em casa torna-se mais difícil, mas é possível. Como é que viu o jogo do Norte, Pemba? Bom, em relação à Zona Norte, temos uma vantagem porque as equipas são 3, não são 4. Sim, temos a Série A e a Série B, onde temos 2 equipas de Pemba, que é o Desportivo de Pemba e a Associação Desportiva de Pemba. Tanto elas ganharam na primeira jornada, tanto uma como a outra, e claramente que elas já levam vantagem, já levam uma certa vantagem que pode parecer ser insignificante, mas não é. É uma vantagem que lhes pode dar uma rufada. Exatamente. Alguma pujança de alívio, mas estou em crer que também os grupos em que estão essas 2 equipas, tirando o grupo do Desportivo de Pemba, que está o Sporting de Nampula, que é uma equipa que tem-nos habituado a estar sempre na Nampula, que pode ali haver alguma disputa entre ambas, mas também não podemos descurar a própria equipa de Lixinga que somou no primeiro jogo, que tentou e isso pode ser de uma forma. E Zona Centro, como é que vê? Na Zona Centro, acredito queria acreditar que o Futebol Clube da Beira, que do meu ponto de vista, que é a equipa do muito novo, que é uma equipa que hoje tem umas instalações espetaculares, tem estado a trabalhar muita formação e são estes meninos que vêm da formação dele, que estão mesmo na equipa sénior, porque ele também tem outros horizontes, que é formar jogadores para vender, e estão a fazer um bom campeonato. Já ano passado também estiveram na Pool, este ano também. Acredito que estão num grupo em que podem pelo menos chegar a fazer a final para o apuramento. E como é que vê o Black Bull e o Ferroviário de Maputo? O Black Bull recebe uma equipa da Nigéria e o Ferroviário recebe uma equipa da Santo do Congo. Há alguma possibilidade? Como é que vê-se? Bom, em relação ao Black Bull, o Black Bull é preciso que a gente conheça o panorama da equipa da Nigéria. O panorama
desportivo de Moçambique a nível das competições africanas. E pelo que a história nos últimos anos nos diz, é que não é boa. Mas claramente o Cabo Verde é uma equipa que nos habituou no ano passado que é possível fazer alguma coisa. E o Ferroviário? O Ferroviário, a nível interno, não está tão bem assim como tinha começado, mas acredito que nas competições internacionais parece que mostra uma outra face daquilo que tem mostrado no campeonato interno. E, de certa forma, isso também tem muito a ver com a sorte em que, como cai o sorteio nesta competição, que pode nos fazer até chegar à fase de grupos. Salvador, acredita no Mambas na qualificação do Mundial? Eu sempre acredito enquanto houver hipóteses. Enquanto houver hipóteses, sempre acredito, como acredito ao selecionador, como moçambicano, tenho apenas que acreditar. Qual é o que é que tem a dizer? Vamos ao fim, o que é que tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que estou em crer que se calhar abordando mesmo para o Moçambola, que nós se calhar não abordamos, posso dizer é que estamos a ter um Moçambola em que, de certa forma, mostra-nos que há uma equipa que não começou tão bem, a União Desportiva de Som. No início começou assim foi um empate, não é? Sim. Um empate e depois conseguiu-se estabilizar e que vai agora com 34 pontos, se não me engano, 35, e o segundo tem 27, se não estou enganado. E é muito ponto para as outras equipas. Ainda na primeira volta. Para outras equipas que estão a querer almejar o título. Estamos a falar que o segundo classificado, a diferença mesmo é de 2 jogos, já é essa diferença pontual e então isso mostra também que também vale os meus parabéns pelo próprio diretor desportivo de Sons, o Paulito, que quando houve há pouco tempo houve vozes que criticavam a contratação do treinador, que foi péssima, que não foi nada boa, do ministro Leandro Razak, que eu conheço muito bem, conheço as competências, porque trabalhamos juntos na Liga Desportiva do Maputo. Eu na altura estava com a equipa Senior B e ele estava com a equipa principal, então sempre tínhamos essa interação por causa dos jogadores que não jogavam durante a semana, vinham jogar na equipa B e sempre tínhamos essa interação, que já fizemos alguns durante o processo em que estivemos juntos, alguns jogos estivemos juntos, equipa B contra a equipa Senior, e havia muita esta ligação e muita interação, e eu sei que é um bom treinador, com conhecimentos, mesmo científicos, e foi uma boa escolha do diretor desportivo em contratá-lo e não ter ouvido as vozes na altura que dizer o treinador não está nada bem e tal, tira o treinador e tal, e ele apareceu mesmo no público e disse que o treinador é este que eu escolhi, é este que vai até o fim, e isso foi uma decisão mesmo pensada, porque é verdade que nós temos que, se queremos ter sucesso, temos que dar dentro do treinador, de incutir as suas ideias, de potenciar a equipa a nível físico, a nível técnico e psicológico, e o Daúde tem estado a mostrar esta vertente que eu já sabia que ele tinha. E olhando para e também teve a vantagem também de buscar o conhecedor do futebol moçambicano, que é o Mr. que é adjunto do Mr. Daúde Rezé, o Mr. Martino, e é uma dupla que foi formada ali
que é a primeira vez que eles trabalham juntos, mas ambos com conhecimento do futebol moçambicano. E olhando também para as equipas que estão na cauda, nota-se também uma evolução do Teste África, que começou muito, esteve muito e hoje já está fora da linha de água. E isso leva a dizer que nota-se que existe mais competitividade ali com as equipas de baixo da linha de água do que aqui em cima, onde já há uma diferença pontual bem significativa do primeiro para com os outros. Estivemos, o Bar da Liga esteve a conversar com o Satar Salvado, treinador de futebol, formador de miúdos. Ouvimos a história, o que é ser um treinador em Moçambique. Não é fácil ser um treinador em Moçambique, mas para quem gosta tem que ir à luta até o fim para ser um papatito como o pai Arnaldo Salvado. Não se esqueça, o Bar da Liga, essa próxima sexta-feira, estamos ali com vós, como foi 19 horas. Satar, obrigado. Obrigado, muito obrigado. Patrocinado por Game. You don't just watch it, you feel it. Apoio